A graça e paz, igreja. Amém? Estão todos felizes por estar aqui na casa do Senhor. É uma alegria, né? Estar na presença de Deus. E eu creio que o Senhor vai falar muito conosco nesta noite. Tem falado com a minha vida e vai falar com a sua também. Amém? Eu quero te convidar. Hoje até a pastora, eu creio que foi usada aqui para trazer o texto de Êxodo. Na minha versão está: revela-me os teus propósitos. E o Senhor vai falar, o tema hoje é vida com propósito. Né? Você tem um propósito. Né? Nosso Deus é um Deus de propósitos. E você tem um propósito. Então, que você nesta noite esteja com o seu coração aberto, que eu creio que o Espírito Santo tem falado comigo e vai falar com você também. Amém? Amém. E hoje eu quero falar um pouquinho, vou falar um pouquinho da vida de Esther, né? E eu convido você a abrir no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 17. Você pode olhar para o irmão do seu lado e falar para ele: você tem um propósito? Amém. Esther, capítulo 4, 1, 17. Podemos começar? Amém? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui na minha versão, tá bom? Mas quem quer seguir aqui, mas quem trouxe a Bíblia é bom, porque senão fica acostumando sem Bíblia, não dá certo, né, Nestor? Tem que ter a Bíblia. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que a vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei,
você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Ester mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Amém? Eu convido você a se assentar. Amém? O livro de Ester, na verdade, é um livro que tem 10 capítulos. E é uma história maravilhosa, que você possa sentir interesse nesta noite, quando chegar na sua casa, ou amanhã, para ler o livro de Ester, né? Os 10 capítulos é um livro pequeno e que vale muito a pena ser lido, porque há um grande ensino para as nossas vidas. Mas aqui eu quero destacar o versículo, o capítulo 4, versículo 14b, que fala assim, na versão King James atualizada, fala assim: quem sabe se não foi para esse dia que fosse nomeada rainha da Pérsia. Então, aí eu gostaria que você fechasse um pouquinho o seu olho, e aí eu quero te falar, quem sabe você não nasceu nessa família hoje, que você faz parte, porque há um propósito lá na sua casa para te usar. Quem sabe você trabalha, no seu trabalho atual, você não está ali naquela empresa, porque o Senhor quer usar a sua vida. Como ali Ester foi usada. Quem sabe você às vezes não está passando por uma situação difícil, por uma prova difícil, porque o Senhor Deus está forjando o seu caráter para que você possa ser um canal da graça e das bênçãos de Deus. Quem sabe que você não é por acaso que nasceu nessa casa e nessa família. Às vezes você fala, minha mãe não está aqui, eu gostaria que meu pai estivesse aqui, que meu irmão estivesse aqui, mas o Senhor vai usar você para levar, né, dele para a sua casa. Quem sabe não foi para esse propósito e para esse fim que você nasceu. Amém? E eu te convido a abrir os olhos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre propósito. Que o nosso Deus é um Deus de propósitos. Ele é um Deus de propósito. Então, a gente viu aqui, né? Eu não quero falar do livro todo, mas havia um decreto de morte para o povo judeu, para a nação, né, dos judeus, havia um decreto de morte. E a gente vê que com o posicionamento da rainha Ester, esse povo, né, obteve um livramento, né, da destruição, né, daquela nação ser aniquilada, né, por causa do posicionamento de uma mulher chamada Ester. Então, assim, a gente vê que ela aceitou o propósito de Deus, que Deus tinha para a sua vida, né? E você tem aceitado o propósito que Deus tem para a sua vida? Né? Deus te chama, Deus me chama, e você está aceitando esse propósito? Né? Qual tem sido a sua resposta? Né? A gente vê que Ester não considerou a vida dela mais importante do que o propósito de Deus. Hoje nós temos visto que as pessoas, né, até em situações boas da vida, mas às vezes essas situações boas da vida têm seduzido e têm ludibriado e têm afastado, às vezes, você do propósito de Deus. Como às vezes estudar, trabalhar, isso são coisas boas, todos devemos fazer, temos que trabalhar,
temos que estudar, os jovens têm que estudar, mas você precisa ter essa convicção que há um propósito de Deus na sua vida e Deus quer te usar. Amém? Amém? Então, por isso nessa noite eu quero trazer algumas verdades fundamentais, né, sobre os propósitos de Deus, que nós precisamos saber na nossa vida cristã. Então, a primeira coisa que eu quero aqui afirmar que Deus tem propósitos a cumprir neste mundo. Diga comigo, cumprir. Cumprir. Então, Deus tem propósitos a cumprir neste mundo, né? E os propósitos de Deus, a gente viu aqui na história de Esther, que estava incluindo a nação do povo judeu, né? Então, Deus tem propósitos, e os propósitos dele que ele quer cumprir, né, vai incluir a nação dos judeus, como a gente viu aqui no livro de Esther, né? Vai incluir as nações, as outras nações, que não são as nações dos judeus, né? A nação do Brasil, as outras nações, né? E também vai incluir a igreja. Então, Deus tem propósitos a cumprir através das nações, através da igreja, e Ele vai tratar com indivíduos. Ele vai tratar com indivíduos, mas também vai tratar com nações. O nosso Deus vai cumprir os propósitos dele. A gente viu que ele cumpriu o propósito dele aqui, na nação ali, né, usando a vida de Esther. Então, o propósito de Deus, né, vai dizer respeito a reis, a rainhas, mas também a pessoas comuns, como eu e você, morando aqui em Barroso, às vezes numa cidade pequenininha, às vezes, né, ninguém nem sabe quem você é, mas Deus quer usar a sua vida nesse lugar, nesse bairro, nessa casa, nessa família, nessa empresa, na escola, na faculdade. Deus quer usar, porque Deus quer cumprir os propósitos dele, né, através de pessoas comuns como eu e você, pessoas piedosas e pessoas ímpias. Deus também vai cumprir os propósitos dele, até usando mesmo pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam em Deus. Mal sabe elas que às vezes Deus vai usar elas para atingir o propósito dele. Então, a segunda coisa que nós precisamos saber, de uma verdade fundamental, a primeira a gente viu, que Deus tem propósito a cumprir neste mundo. A segunda, Deus realiza seus propósitos por meio de pessoas. Diga comigo, Deus realiza. Deus realiza. Então, Ele vai realizar. E por motivos que a gente não compreende totalmente, Deus permite que gente perversa, que é no caso, né, aqui da história de Esther, né, faça coisas perversas no mundo. A gente não entende por quê, né? Mas Deus usa pessoas perversas, né, para fazer coisas perversas, porque Ele é Deus, né? Às vezes a gente fala, puxa vida, aquele lá faz tanta coisa ruim, não ama a Deus, não teme a palavra de Deus, parece que tudo vai bem, mas Deus permite, Ele é soberano, Ele é Deus, né? Ele está no controle de tudo, né? Então Deus permite que pessoas perversas façam coisas perversas no mundo, embora que Ele não queira isso, né? No entanto, Ele pode trabalhar na vida de incrédulos e por meio da vida dos incrédulos, e também na vida do povo dele, na nossa vida. Deus quer realizar os seus propósitos. E aqui, como a gente viu na história de Esther, a gente vê que apesar dos pecados do rei, quem for ler o livro de Esther vai ver o rei Assuero, né? O rei Assuero, ele dominava naquele tempo a nação ali da Pérsia, né? Mesmo ele sendo um rei que não temia Deus, soberbo, né? Deus permitiu que através da embriaguez desse rei, através da insensatez dele, desse monarca, levasse à deposição da rainha Vaste. A gente vai ver que lá no comecinho, né, do livro de Esther, ele estava lá dando um banquete para os oficiais dele, e quando ali totalmente embriagado, cheio de insensatez, né?
Mas aí o que acontece? Manda chamar a rainha e a rainha não vai ali, não se apresenta naquele banquete. Então Deus usa a embriaguez e a insensatez desse monarca, né? Para levar o quê? A deposição daquela rainha Vaste. Porque através da rainha sair daquela posição, quem que ia entrar no trono? Esther. Esther ia entrar no trono. Então está vendo como Deus usa, né, pessoas perversas, mas para alcançar os seus planos, realizar os seus propósitos, né? Outra coisa que a gente vai ver que Deus vai usar, né, mais para frente, a solidão do rei, né? A gente vê que o rei fica só e ele vai usar a solidão do rei ali para colocar Esther no trono. Então Deus está no meio dessa história. Deus está no meio da sua vida. Às vezes você não está entendendo, falar por que, Senhor, está acontecendo isso, né? Quantas vezes a gente fala, né? Não fala, o correto não é falar por quê, é falar para quê, né? Para quê? Mas muitas das vezes a pergunta nossa vem, por que está acontecendo isso? Mas Deus está ali no controle. Se você confiar, se você descansar nele. Então a gente vê que Deus usa a solidão do rei para que Esther fosse, né, ali colocada no trono. Uma menina que a gente vê que estava ali sendo criada pelo seu tio Mardoquai, né, não era nem mais pelos seus pais, estava numa terra estranha e do nada, de um dia para outro, é claro que a gente sabe que não é assim, de um dia para o outro, essa menina, né, passa a ser a rainha da Pérsia. Olha onde Deus levou ela, né? Onde Deus colocou ela. E a gente vai ver que mais para frente, quando vocês lerem no capítulo 6, Deus vai usar a insônia do rei, desse rei que não teme a Deus, que não se importa com Deus, para recompensar o tio de Esther, o Mordecai. Então essa história é muito interessante, gente. Às vezes as pessoas gostam de ler livros, né, outros livros, mas o livro de Esther é um livro muito lindo de se ler, vale a pena. Então a gente vai ver que Deus vai ali recompensar o tio de Esther e vai derrubar Amã. Amã é um inimigo dos judeus e Deus vai derrubar Amã. Então a gente vê que o nosso Deus realiza seus propósitos. Amém? Né? Não importa a situação. Às vezes se você está num lugar onde o seu chefe não teme a Deus e você às vezes acha que isso é a dificuldade. Às vezes você está numa casa onde de repente ainda pessoas não se converteram, a esposa não se converteu ainda, ou o marido não se converteu, ou você está vivendo um histórico de perda. Deus está no controle. E Deus realiza os seus propósitos se você, né, agir positivamente, disser sim a Deus, amém? Né? Que você seja como Esther. Então Deus é soberano, tanto em grandes quanto em pequenas coisas. Então nosso Deus é soberano. Sabe, às vezes a mãe, a dona de casa está ali lavando a louça. Deus está ali, sabe? Aproveita aquele momento. Né, desfruta, sabe, aprende a desfrutar. Às vezes as pessoas hoje têm vivido tão ansiosas, preocupadas com o futuro. Aprende a desfrutar do seu momento, né? Do momento que Deus está te dando, né? As mamães que têm neném pequeno, é tão gostoso neném pequeno. Aprende a curtir o neném pequenininho, né? Aprende a curtir cada fase do seu filho. É tão gostoso. Então Deus, Ele vai realizar o propósito dEle, amém? E se você está andando com o Senhor, se você crê em Cristo Jesus, né, você tem tudo para cumprir o seu propósito, né? E às vezes a caminhada é um dia de cada vez, né? Deus não vai já te mostrar, é um dia de cada vez, entendeu? É um passo de fé. Por isso que a história de Esther, a gente tem falado no DCC sobre fé. Ela é uma mulher de fé, né? É um dia de cada vez, entendeu? E aí Deus vai revelando e cumprindo o propósito dele na sua vida.
Sabe, tem gente que fala, eu não sei, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu não tenho propósito nenhum. Tem sim, não é só o fato de você estar vivo, de você nascer. Deus tem um propósito para você. Fala que, né, fala que a nossa vida foi escrita no livro, Salmo 139. Então você tem propósito. Entendeu? Você tem, ainda que talvez você não saiba, né, o que fazer, se disponha. Só se dispõe na mão do Senhor. Amém? A terceira verdade fundamental que a gente precisa aprender é que Deus cumprirá os seus propósitos. Você pode falar, Deus cumprirá. Deus cumprirá os seus propósitos, mesmo que seus servos se recusem a fazer a sua vontade. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nós, né? Deus não precisa nem de mim, nem de você. Ele é Deus. E se você se recusar, Deus vai levantar outro. É assim que Deus faz, né? Ele não quer que você recuse. Ele te chama, né? Ele te ama. Ele te escolheu em Cristo Jesus, né? Mas Deus... Agora, aqui na história de Esther, a gente... pode ver, Deus poderia salvar o povo mesmo que Esther recusasse? Sim ou não? Não ouvi. Sim, Deus poderia usar Esther mesmo que ela recusasse. Amém? Deus poderia. Mas quem que sairia perdendo? Esther. Esther sairia perdendo pelo fato de recusar, né, o propósito de Deus. Então, se você e eu nos recusar, se recusar a obedecer a Deus, Ele pode colocar a gente de lado e usar outra pessoa para realizar o trabalho dele. Porque Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, né? Ele coloca, Ele quer nos usar, mas se você não quiser, se você se recusar, Deus vai colocar outra pessoa. Mas eu vou perder a bênção. Eu vou perder a promessa. Eu vou perder, você vai perder a bênção. Você vai perder a promessa, né? Então, muitas das vezes o que Deus faz? Ele pode até mesmo disciplinar, até que a gente se sujeite à vontade dEle. E eu quero trazer isso dentro da Bíblia, né? O irmão que está ali, irmão, Sidney. O irmão a gente vai ver 2 exemplos que Deus quis usar essas pessoas de uma forma diferente. O exemplo de João Marcos. Está em Atos 13, irmão. Atos 13, 13. Pode achar, irmão? Atos 13, 13. Se você quiser abrir, também pode abrir. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então a gente vê aqui que João Marcos, ele deixa o trabalho missionário, ele deixa Paulo na mão. Ele resolve deixar Paulo na mão. Mas aí o que acontece? Você acha que Paulo ficou sozinho? Não, Deus vai levantar quem? Timóteo, porque Deus vai cumprir os propósitos dele. Então aí eu vou pedir para os irmãos aí, se vocês quiserem abrir Atos 16, do 1 ao 3. Então Deus levantou Timóteo, porque Deus cumprirá os seus propósitos. Os irmãos podem achar para mim aí? 16, do 1 ao 3. Atos 16, do 1 ao 3. Não achou, não? Assim, ó. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia.
E por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, tá vendo? João Marcos não quis. Então, Deus levantou quem? Timóteo. Então, né, nós que perdemos, né, a nossa bênção, né, a nossa promessa, quando a gente se recusa. Mas Deus vai levantar outro. Outro que a gente pode dizer, o exemplo que Deus pode disciplinar até que você se sujeite à vontade dele, é Jonas. Né? A história de Jonas é bem conhecida. Deus manda ele para Nínive e Jonas vai para outro lado, vai para Tarsis, né? E a gente vê que ele entra naquele navio, lá ele fica lá quietinho, até dormindo, como se ele estivesse se escondendo de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus, né? E ele ficou quietinho ali, de repente começa uma tempestade naquele mar. E o que eles fazem ali depois descobrem que era Jonas, a causa daquela tempestade. Aí o que faz? Joga ele no mar. Aí um grande peixe engole Jonas. E Jonas, no final da história, vai parar em Nínive, fazendo a vontade de Deus. Então, amém? Então, nosso Deus cumprirá os seus propósitos. Amém? Porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Amém? Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quarta coisa que nós podemos ver que Deus cumpre o plano no devido tempo. Deus vai cumprir o plano dele no devido tempo. Por quê? Porque Deus sabe o começo, Deus sabe o meio e Deus sabe o fim das coisas. Ele é Deus. Então, Deus já está vendo o meu futuro, Deus já está vendo o seu futuro, entendeu? Deus já sabe, Ele vê tudo. Então, Ele vê o fim de todas as coisas, o começo de todas as coisas, o meio de todas as coisas, né? Porque os preceitos de Deus são corretos e oportunos. E aqui eu trouxe uma frase do Dr. A.W. Tozer. Não sei se alguns devem conhecer, né? O pastor deve conhecer. Ele foi um conferencista, pastor, né? E aí depois eu fui até saber mais um pouquinho sobre ele. Estou até lendo um livro dele pelo celular mesmo, muito lindo, que eu indico para todo mundo ler, porque é muito bom. E quando eu vou para a firma, eu tô indo lá na Sermetão, andando no meu caminho, vendo, chama Vida Crucificada. Lindo. E esse pastor, ele escreveu algo sobre a soberania de Deus, sobre os propósitos de Deus. Ele falou assim, ele comparou os propósitos soberanos de Deus a um transatlântico. Quem já viu, quem esteve perto de um transatlântico, de um cruzeiro, diz que é enorme, né? Eu nunca tive, nunca vi, mas a gente vê, às vezes na televisão, vê que o negócio é grande mesmo, né? É enorme, tem de tudo lá. Então, Deus, ele aqui, o Dr. Tozer, né, ele compara os propósitos de Deus a um transatlântico que parte de Nova York e ele vai em rumo a Liverpool, na Inglaterra. Então, ele diz assim, as pessoas a bordo do caminho têm a liberdade de fazer o que lhes aprouver. Lá dentro do cruzeiro, as pessoas podem fazer o que quiser, mas elas não têm liberdade de mudar o curso do caminho, porque o transatlântico vai chegar. Amém? Então, é a mesma coisa o nosso Deus, é um Deus de propósito. E aquilo que Ele determinou, todo propósito que Ele determinou para você será cumprido. Amém? Né? Você tem a liberdade de escolher dizer sim ou não. Né? Mas você, né, não tem como mudar esse rumo desse percurso do propósito de Deus. Amém? Porque o nosso Deus é soberano. Então ele continua escrevendo que ao percorrer o mar da história, o poderoso transatlântico dos desígnios soberanos de Deus mantém seu curso constante. A gente vê que Deus mantém, nada sai do controle de Deus, absolutamente nada. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente consegue descansar o nosso coração, consegue confiar. Claro que às vezes há momentos que, de repente, a gente dá uma, né?
escorregado assim, fica meio assim, mas a gente pode confiar no nosso Deus, porque Ele vai cumprir os propósitos que Ele tem na nossa vida, amém? Então, a pergunta não é essa. Será que Deus está no controle do mundo? Essa não é a pergunta a se fazer, né? Hoje a gente vê tantos escândalos, né? No meio gospel mesmo, no meio evangélico, a gente vê tanta fome, a gente vê tanta injustiça, e a gente pode ficar pensando, será que Deus está no controle do mundo? Mas a pergunta não é essa, se Deus está no controle do mundo, porque Deus está. Amém? A pergunta certa a se fazer é, será que Deus está no controle da minha vida? Será que você pode pôr a mão no seu coração e dizer, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida? O Senhor está no controle da minha vida? Será que eu estou, Senhor, cooperando com o Senhor para fazer parte da solução? Ou você tem sido a parte do problema de Deus, né? Nós devemos ser a parte da solução, né? Como Esther se posicionou, ela fez parte da solução. Amém? Então, que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Deus está no controle da minha vida, do meu coração, né? Ele quer assumir o controle do seu coração. Amém? Não tenha um coração dividido, não tenha um coração que oscila, né? Uma hora eu estou, outra hora eu não estou. Não, seja focado, sabe? Queira, né, estar com seus olhos em Cristo Jesus, não nas coisas, não nas pessoas, não nas dificuldades, porque elas irão surgir, as tentações irão surgir, é inevitável você não passar por tentação. Nosso Mestre Jesus passou, que dirá nós? Né? Nós não vamos passar por tentação, vamos passar, meus irmãos. Vamos passar tentação. Vai vir tentações na nossa vida. Mas Jesus, quando Ele orou, Ele estava, eu creio, pensando em nós ali, naquela oração. Ele fala, não deixeis cair em tentação. Porque Ele sabia que Ele ia enviar o Espírito Santo dEle sobre nós, para que nós pudéssemos ser capacitados a não cair na tentação, a fugir das tentações. Mesmo vocês que são novinhos, eu vejo os meninos novos, eu acho tão lindos, sabe? Vocês aí, tão novinhos, buscando ao Senhor, as meninas, tão lindo, o jovem. Nossa, sabe, a gente estava falando, o pastor estava falando, o professor do nosso curso estava falando, os jovens, antigamente, eu estou lendo a história dos missionários, pastor Samuel, né? Cada missionário bacana, né? Uns nomes difíceis que eu não mando falar. É Doniran, eu sei que tem outro que é Guilherme Carey, né? Tem alguns que a gente está lendo e a gente vê eles tão novinhos, da idade de vocês. E eles falaram, eu vou deixar tudo, eu vou deixar o conforto, eu vou deixar tudo aqui, porque eu quero falar de Jesus para as almas que estão se perdendo. Eles sentiam o coração queimar, né, o coração arder, para que eles pudessem falar de Cristo para as almas que se perdem. E hoje a gente não vê mais isso. Nós não vemos mais ninguém, né, jovens, homens e mulheres que queiram, né, ir para anunciar Cristo, né, na sua cidade, na sua faculdade, ou até mesmo fora. Ou até mesmo fora, Deus pode nos chamar. Deus pode chamar você. Sabe, o meu filho Mateus, quando a gente foi num culto missionário, ele era muito pequenininho. E eu me lembro, até falei com o pastor Samuel, né, pastor Samuel? Aí, tinha um culto, ele estava ali, né, orando, e a gente pôde oferecer o Mateus para missões. O Mateus está aí, né, hoje ele é pai de família, ele ainda, né, não sei, mas eu creio que aquele dia nós fizemos com a nossa convicção no Senhor, que o Mateus era de Cristo, né? Então, jovem, às vezes nós precisamos se despertar, porque Deus quer nos usar. Então não pensa que não vai ter tentação, vai ter tentações, mas que você seja como Esther, que você se posicione dizendo, sim, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Eis-me aqui, Senhor, nessa casa, eis-me aqui, Senhor, nessa família, eis-me aqui, Senhor, nessa igreja.
Eis-me aqui, Senhor, nesse trabalho, Senhor. Usa a minha vida. Não seja como Esaú. O que Esaú fez? Esaú, ele trocou a promessa e trocou a bênção dele por um prato de lentilhas. Por uma coisa lícita. Ele era caçador, ele estava com fome. Ele queria ali, né, se alimentar. E ele, o que ele fez? Trocou as bênçãos, trocou a promessa que tinha sobre a vida dele por um prato de lentilha. Então, que nós não sejamos como Esaú, mas nós sejamos como Esther, né? Que possamos, né, ter a certeza. Nós vamos todo dia ter que se posicionar, todo dia, toda hora, se deixar quase. A gente tem que se posicionar, né? Vai ver às vezes pessoas perto de nós querendo às vezes nos levar, nos influenciar. Às vezes pessoas que amamos, né? Eu tenho sido tão atingida ultimamente pela minha própria mãe. Minha mãe tem falado cada coisa comigo. Eu falo, Senhor, misericórdia, né? Ela tem atingido a minha vida, sabe? Mas nós vamos ter que às vezes toda hora quase, fazer escolhas. Só que é o importante você saber o seguinte: se você tem Jesus, você não está mais debaixo da lei. Diz que nós estamos em Cristo, né? Nós estamos em Cristo, o fim da lei é Cristo. E sabe o que isso significa? Significa liberdade, não para você pecar. Ao contrário, liberdade para você servir a Deus. Oh, com toda a sua força, com toda a sua alegria, com toda a sua plenitude. É isso que significa. Sabe, na lei eles tinham que fazer cerimônias, eles tinham que matar bichos, eles tinham que fazer tanta coisa, cumprir rituais ali, para obedecer a Deus, para viver aceito diante de Deus. Hoje é ao contrário, você já foi aceito. Jesus, ele se fez pecado no seu lugar, no meu lugar. Ele foi a justiça de Deus, sobre ele estava toda a condenação. Ele foi a justiça de Deus para que você e eu agora possa obedecer. Então nós agora obedecemos porque o amamos, porque o conhecemos, porque nós temos realmente visto que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e não há outro caminho. Não há outro caminho, meus irmãos. Não há, jovem, outro caminho melhor. Não há. Não há. Por isso que você continue nessa jornada. E aí, nesse livro que eu estou lendo, ele fala uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente acha que o importante é eu entregar a minha vida para Cristo e eu vou ser salvo, e eu vou para o céu. É verdade, é muito importante, mas isso é apenas o começo. Porque sabe o que Cristo quer fazer comigo e com você? Ele quer que nós sejamos um. Oh, Senhor, o Senhor quer que nós sejamos um com Ele. Ele quer que você toque com as suas mãos outras pessoas. Ele quer que você possa ser o que ele quer ser através da sua vida, entendeu? Tocar pessoa. Você foi curado para curar. Você foi liberto para libertar. Então você ser um com Cristo, sabe? Aquela coisa, aquela sintonia, sabe? É isso que o Senhor quer. Ele não quer apenas te levar para o céu, que com certeza, se você tem Cristo, você vai. Mas Ele quer na terra que você seja um com Ele. Todos os dias. Ele chama você para ser um com Ele. Amém? Para que você possa cumprir o propósito de Deus. Então Esther, ela entendeu que a vida dela não era tão importante assim como o propósito de Deus. O propósito de Deus é mais importante. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, as escolhas vai ser difícil. Sabe, vai vir situações, não vai ser fácil você escolher, mas você pode ter certeza que você está no melhor caminho. Fica nesse caminho, amém? E no versículo 16, se os irmãos quiserem colocar ali, aquela foto não é legal não, meus irmãos, tira a foto para o versículo. A gente não gosta de ver foto da gente, né? Põe o versículo 16 de Esther.
Né? Olha o que Esther fala: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã, jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se pereci, por isso pereci. Quer dizer, ela não estava mais preocupada com a vida dela. Entendeu? Se ela tivesse que morrer ali, porque não podia entrar na presença do rei. Não podia entrar na presença do rei, a não ser que tivesse uma ordem. Não podia, então ela estava ali, né, a vida dela estava em jogo. E ela fala: se perecer, por isso pereci. Ela não se importa mais com a vida dela. E você? Tem se importado tanto com a sua vida, ou você tem se importado com a vida de Cristo em você? Amém? Olha o que Paulo vai falar em Atos 10, 24. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós estamos encerrando. Olha o que Paulo, um grande homem de Deus, também vê que a vida dele não é tão importante quanto o propósito que Deus tem para a vida dele. Atos 10, 24, ele vai dizer assim: porém, eu acho que está errado esse aí, ou é o meu que está errado, gente? Atos 10, 24. Ixi, então eu marquei errado aqui, tá? Mas aqui está Atos 10, 24, de repente eu coloquei errado, irmãos. Mas em Atos, que eu marquei errado aqui, diz assim, Paulo diz assim, olha: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que lindo, Paulo fala que ele não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo. Por isso que o tema dessa mensagem é uma vida com propósito, quando nós entendemos que a nossa vida é uma com Cristo. É uma com Cristo. E sendo a minha vida uma com Cristo, a minha vida é com propósito. Porque eu sou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Você é a casa do Espírito Santo. E Paulo entendeu isso e ele fala: eu não tenho a vida mais, né, não considero ela tão preciosa assim, mas para mim o importante é completar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, que é testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então foi assim, através da vida de Esther, que a nação de Israel foi libertada, né? Ela não foi aniquilada, né? Através dessa mulher, né, cheia de fé, se posicionando com fé ali, para que Deus realizasse o propósito na vida dela. E assim Deus quer fazer comigo e com a sua vida também. Amém? Que você se coloque nessa posição. E para terminar, eu gostaria que os irmãos colocassem, da mídia, colocassem o Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11. Apocalipse é um livro da revelação, é um livro que fala do futuro, mas aí eu trouxe esse versículo porque o Espírito Santo estava falando muito comigo a respeito desse versículo, e eu queria colocar aqui, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eles, portanto, o venceram. Ali é vencedor, venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Amém? Eles não amaram mais a própria vida, mesmo diante da morte. A gente está lendo sobre os missionários, quanta tribulação aqueles missionários passavam, né? Fome, né? Não tinha trabalho, não tinha comida na mesa, tinha filho. Tem missionário que o filho vai morrer, ele em missões, e ele fica: Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar, né? Ele fica, né, indagando: o Senhor me trouxe para esse lugar aqui, e de repente a minha mulher, meus filhos estão passando fome, eu não estou conseguindo o sustento.
Mas depois ele alcança a Índia para Jesus. Uma parte da Índia ele traduz ali eu esqueci o Banga, como que é, pastor? O nome da língua? Banga, não sei, né? Hã? Isso aí, bengalês, né? Não é? Que até o pastor Eduardo falou que para a gente lembrar assim. E ele traduz para a língua daquele povo. Hoje no Brasil, meus irmãos, né? O pastor estava compartilhando conosco que tem índios aqui, né? No Brasil, né, que falam dialetos que a Bíblia não tem a Bíblia traduzida para os índios aqui no Brasil, na nossa própria nação. Ainda não há, né, a Bíblia ali traduzida. Então, meus irmãos, não vamos mais amar a nossa vida. Vamos ser um com Cristo, porque aí Ele vai nos conduzir, né, pelo Espírito Santo de Deus. Amém?